Fala galera, eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E pessoal, essa é mais uma aula do nosso curso de planejamento tributário. Então vocês viram que nas primeiras aulas eu falei sobre o Simples Nacional. E agora eu quero falar com vocês sobre o lucro presumido. Então, sem mais delongas, vamos lá pessoal. Pessoal, no lucro presumido, o empresário ele calcula a tributação baseada em uma margem de lucro estipulada previamente. Uma margem de presunção, que eu vou passar para vocês daqui a pouquinho. Diferentemente do lucro real, em que os impostos são calculados com base no faturamento total da empresa. Vocês vão ver que na base de apuração, o lucro presumido ele se aproxima muito mais do simples do que do lucro real. E pessoal, o detalhe é que cabe aqui as empresas que faturam até 78 milhões. Então, se a empresa faturou acima de 78 milhões no ano, ela não pode optar pelo lucro presumido. Ela vai ter que optar pelo lucro real. Pessoal, e o parâmetro de apuração? Qual que é o parâmetro de apuração do lucro presumido? O parâmetro de apuração é a receita bruta oferida pela empresa, assim como acontece no Simples Nacional. Então, aqui no lucro presumido, a empresa vai pagar PIS, vai pagar COFINS, vai pagar ISS, ICMS, tudo mensalmente. Aí vocês me perguntam, mas então, se paga isso mensalmente, é bem parecido com o Simples mesmo. Sim, a diferença está nos dois principais tributos, que são o Imposto de Renda e a Contribuição Social, a CSLL. Porque esses dois tributos, eles são apurados trimestralmente. Então, 4 vezes ao ano, que são elas em 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro. Então, pessoal, a ideia do lucro presumido, ela se atrela somente ao imposto de renda e à contribuição social, tá bom? Vocês vão entender isso agora. Quais são as alíquotas dos impostos para o lucro presumido? Pessoal, para PIS é de 0,65%. O detalhe é que aqui a empresa ela não aproveita o crédito das compras. Ela então vai apurar 0,65% sobre as vendas, sem nada de crédito das compras. Para COFINS é de 3%. Para o ISS ele varia de 2% a 5%, porque ele varia muito dependendo da prefeitura. O ICMS, ele varia de estado, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, o estado de 17%. E a contribuição social, ela é de 9%. E o imposto de renda, ela é de 15%. Só que o detalhe é que esses dois tributos, eles são calculados não sobre a receita. Porque o PIS, o COFINS, o ISS, o ICMS, é tudo sobre a receita do mês. Agora, o imposto de renda e a contribuição social não são sobre a receita. São sobre a base de cálculo, e esse é o principal ponto para vocês entenderem o lucro presumido. Então, o que o nome quer dizer de lucro presumido? Porque presume-se que a empresa tem um determinado lucro de acordo com as suas atividades. Então, por exemplo, para empresas de combustível e gás natural, presume-se que o lucro dela é de 1,6%. Na prática, muito dificilmente o lucro dela vai ser de 1,6%. Pode ser que o lucro seja maior, pode ser que seja menor, pode ser que ela tenha prejuízo, mas presume-se que toda empresa de combustível e gás natural tem um lucro de 1,6%. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Pegar a receita do mês e multiplicar por 1,6%. E aí, sobre esse produto, nós aplicamos a alíquota do imposto de renda, que é de 15%. Para venda de mercadorias e produtos, transporte de cargas, construção por empreitada, prestação de serviços hospitalares, atividades imobiliárias e atividade rural, a presunção é de 8%. Para transporte de pessoas e segmentos financeiros, serviços gerais com receita bruta de até 120 mil por ano, no caso, exceto os serviços com atividade regulamentada. Por exemplo, a representação comercial. Nesse caso, pessoal, a alíquota de presunção é de 16%. E para serviços regulamentados, serviços de construção civil, no caso, sem emprego de material pelo construtor, locação de bens e representação comercial, a presunção é de 32%.
Vocês vão entender isso melhor com os exemplos que eu vou dar na próxima aula. Para a contribuição social, a tabela de presunção ela é mais enxuta ainda. São só duas faixas. A primeira é para atividades comerciais, industriais, serviços hospitalares e serviços de transporte, é uma presunção de 12%. Para prestação de serviços em geral, intermediação de negócios, administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza é de 32%. Pessoal, então nós vamos pegar para a base de cálculo o valor da receita do mês, no caso não do mês, né, do trimestre. Então, se for o primeiro trimestre, é a receita de janeiro, fevereiro e março, somadas. E aí nós vamos multiplicar pelo percentual de presunção de acordo com a atividade desempenhada pela empresa. Sendo que sobre isso deve ser deduzido as devoluções devem ser retiradas, as vendas canceladas e também os descontos incondicionais. E o detalhe, pessoal, é que o ICMS ele deve estar embutido na base de cálculo da receita bruta. Já o IPI e o ICMS de substituição tributária, esses não vão estar inclusos. E ainda existe o adicional de imposto de renda. O que isso quer dizer, pessoal? Quando a base de cálculo superar R$20 mil em cada mês, sobre esse valor excedente de 20 mil, deve aplicar uma alíquota adicional de 10%. Isso só para imposto de renda. Não existe o adicional de CSLL, por exemplo. O adicional ele é só de imposto de renda. Então aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine que o faturamento da empresa trimestral, porque para imposto de renda e contribuição social nós pegamos o faturamento trimestral, ele foi de 500 mil. E pessoal, imagine que essa empresa possui presunção de 32%. Um exemplo, serviços médicos. Serviços médicos, vocês viram na tabela, é de 32%. Logo então, pessoal, a base de cálculo vai ser 500 mil vezes 32%, que vai equivaler a R$160 mil. O detalhe, pessoal, é que vocês viram que o que ultrapassar 20 mil ao mês deve ser aplicado o adicional. Como nós estamos falando de 3 meses, então 3 vezes 20 vai dar 60. Então 160 mil, que é a base de cálculo, menos 60 mil, que são 20 mil vezes 3 meses, vai ser igual a 100 mil, ou seja, o adicional de imposto de renda deu 100 mil. Sobre esse adicional, a gente aplica a alíquota de adicional de imposto de renda, que é de 10%. Então, 100 mil vezes 10% igual a R$10 mil. Pessoal, antes de falar de lucro real, na próxima aula eu vou dar os exemplos do lucro presumido para vocês entenderem e absorverem melhor. Um grande abraço e até a próxima!